Arro, pessoal! Hoje vamos falar sobre infância, sobre a nossa jornada, sobre o início dessa jornada aqui, dessa encarnação. Quem me dera se os meus pais tivessem feito o meu mapa numerológico cabalista infantil. Tinha feito toda a diferença na minha vida e eu vou te dizer o porquê. Criada 8 irmãos, 2 já são falecidos. A minha irmã mais velha foi criada em outro contexto, em outra família. Então eu assumi o papel. A gente sabe isso na constelação familiar, agora eu sei depois da minha graduação. Que eu peguei essa mochilinha nas minhas costas a mais das coisas que eu vim trazer, que eu trouxe, né, pra mim me desenvolver e todos os desafios que eu ia passar na minha vida. O meu pai era extremamente violento. Eu cresci vendo muita violência. Era a violência, todas as humilhações que a minha mãe passou, não só da parte dele, mas em questão de família, né? Em questão de ouvir piadinha que ela tinha tantos filhos, mas ninguém ajudava, né? Mas pra falar a língua do povo é grande, né? Ninguém ajuda. Mas enfim, era desde o inverno que tinha em Caxias, gente, é Serra Gaúcha, Caxias do Sul, que eu morava. É muito frio no inverno. Não ter uma meia pra colocar no pé. Vocês não têm noção como isso é horrível. Ser pobre já não é fácil. Ser pobre no frio, olha, é horrível. A falta, a escassez de comida. Quantas vezes a gente acordava, a gente não tinha nada. Eu dava graças a Deus que eu ia pro colégio, porque lá eu ia comer. E quando não tinha, e muitas vezes a gente pegava, ia na padaria, pedia alguma coisa, enfim. Então, que tinha no outro dia, enfim. Então é muitas escassez que eu não entro muito no assunto porque foi bem pesado. Mas eu nunca transpareci. E isso sempre fiquei. Quando eu começava, eu fui entender o que eu passei na minha infância depois que eu cresci. Que para algumas pessoas eu falava assim, aconteceu isso, algumas coisas assim eu contava. E a pessoa, eu nunca imaginei que tu teria passado por isso. Porque tu não transparece isso. E isso sempre foi uma coisa que eu fui entender depois. Tudo aquilo que eu passei, eu peguei e transformei aquilo como uma experiência de vida. Eu era uma criança muito madura para a idade que tinha. Eu era uma criança que teve que assumir papéis que não me cabia, porque eu era uma criança, tinha que ficar brincando, me divertindo. Sim, ter as responsabilidades, criança tem que ter responsabilidade, mas responsabilidade de arrumar seu quarto, responsabilidade de fazer seu tema, responsabilidade de ter horários para dormir. Então, esse tipo de responsabilidade, fora todo o trauma, né, do medo, enfim, de dentro de casa, no medo da violência. Tanto que quando eu vi o meu pai indo embora, ele foi embora e deixou eu e minha irmã, a gente levou a gente fala muito de laço, né, que a gente levou um laço. Então ele bateu na gente muito forte, tanto que me deixou com um problema nesse ouvido direito. Então foram etapas que a gente foram passando na nossa adolescência. Eu via todo mundo indo passear, indo nas festas, e eu não podia ir em festa, não tinha dinheiro para festa. Da onde você viu? Eu pegava dinheiro ou ia comprar comida. Então a gente está falando de uma situação de sobrevivência. Eu não ficava filosofando sobre a vida, e era sobrevivência. O que eu conseguia é pegar livros que eu pegava na biblioteca do colégio, para mim ter um olhar sobre outras coisas, enfim. Eu me lembro que eu sempre, eu e minhas irmãs, a gente tem a mediunidade muito aflorada desde muito pequena. E foi muito interessante, assim, que o meu primeiro livro, eu tava procurando alguma coisa relacionado pra me ajudar nessa questão. Porque eu não saía ficar falando pros outros, eu não queria apanhar. Eu não queria que ser humilhada. Eu não falava. Ficava entre eu e minhas irmãs. A gente ficava conversando o que a gente via. E era essa situação. E eu me lembro que
eu peguei o livro, eu vi aquelas ilustrações, eu disse, aqui vai estar as minhas respostas. E era a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, e eu tinha 12 anos, gente, e eu levei pra casa aquele livro. E foi, assim, ó, sensacional, e eu li aquela poesia, não entendi muito bem, enfim, mas eu vi que, olha, se ele teve essa visão, é porque pode ter, né, eu não tô louca, tem outras pessoas até depois, tendo um caminho, então, espiritual, eu chegar, né, num centro espírita, entender, estudar, né, entender, estudar Umbanda, estudar que é tão linda, Umbanda e centro espírita são muito lindas, e isso também me ajudou muito a entender muitas coisas, mas sempre vinha aquela coisa, tem que passar isso porque tem que passar, tá, é isso aí. Tá, isso aí o quê? A mediunidade tem que trabalhar e era isso. Não, gente, e aí? Era isso? E aí? E era uma época que tu não podia, como que tu ia lidar com o lado espiritual e esse lado ali material e entender tudo aquilo que me veio, todas as coisas que tanto potencial, e eu não sabia muito bem como lidar, né? Eu consegui meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, porque eu era a oradora da turma, olha só, porque sempre tive muita coragem, né, de ler os livros, a professora me pedia para ler, todo mundo falava, Aline, lê, porque eu tenho um tom de voz muito alto, e eu gosto de falar e gosto de ler, eu gosto muito, principalmente eu leio hoje também, eu leio em voz alta, mas é mania, e é muito interessante que eu consegui esse meu primeiro trabalho, né, de carteira assinada. Eu trabalhava desde criança, gente, nas faxinas com a minha mãe, ajudando as minhas vizinhas, enfim, cuidando de criança. Mas esse meu primeiro trabalho de carteira assinada foi porque eu sempre tive muita coragem. Nunca tive vergonha, nunca tive essa timidez, nunca tive essa querer me esconder de tudo isso que eu passava. Eu fiquei totalmente ao contrário, eu era totalmente ao contrário, não transparecia isso, né? Não ficava me questionando, não ficava não ficava me lamentando sobre aquilo que tinha me acometido, né? Nunca, não, isso é porque é por causa, não, é por causa disso que eu passei, não, bola pra frente, sempre fui muito assim, essa energia da transformação, vamos lá. Se isso acontecer, vamos aprender o que essa situação aqui eu posso aprender, o que ela pode me tirar. Se eu ficar nervosa, o que vai me adiantar? Ainda vou ficar mais nervosa. Não adianta nada. Então eu fui aprendendo, eu fui me moldando. E quando eu cheguei no meu mapa numerológico cabalista e eu vi a minha pirâmide, e a minha pirâmide tem algumas sequências, e eu logo vi ali uma linda sequência de 999 na minha infância. Quem tem uma infância muito pesada, né? Já veio resgatando muita coisa. Já veio para aprender já desde pequeno muita coisa. Então isso me auxiliou muito a entender também tudo aquilo que aconteceu comigo. Porque eu sou uma pessoa de destino 9, que é o destino de passar o conhecimento, de ajudar, de ver o todo. Não ver só eu, mas ver o todo, entender, ver além, essa visão sistêmica. É destino 9. Eu tenho um destino 9. Eu tenho missão 6, que é a missão do cuidar, do zelar, do amor. Então, destino 9, missão 6. Aí, vamos lá, motivação 9. O que me motiva? O que me motiva? Eu quero que as pessoas estejam bem. De coração eu quero isso. Quero ajudar, quero tentar compreender. Agora que entende, depois do meu mapa eu tinha feito o astrológico e eu não tinha entendido muito bem, né? Me explicaram, enfim, tá legal. Quando a cabala entrou na minha vida, muito mais simples, dinâmica, é papá. Eu não gosto não me enrola. Não me enrola. Eu odeio gente que fica me enrolando, nhenhenhen, não sei o que, não me enrola. Eu sei muito bem o que eu passei.
Eu sei muito bem tudo aquilo que eu vivi, não me enrola. Não tô dizendo que é enrolation e não sei o quê, mas a cabala, ela ela é muito exata, porque ela mexe com números. E eu, administradora, né, depois, né, cresci e fui estudar administração, que é a minha primeira formação, depois que eu fui fazer práticas integrativas e complementares, mas primeiro foi administração, aí, né, números, né, gente, tudo é número. E foi impressionante, assim, quando começou ali. A expressão é a impressão minha 6, motivação 9, destino 9. Eu sou um conjuntinho de 6 e 9. De cuidar, zelar e passar conhecimento. E eu tô aqui para te dizer que o mapa numerológico cabalista vai te auxiliar a tu saber lidar com esse pequeno. Quem é aquele serzinho? O que ele tá trazendo ali? Ai, mas o fulano é a mesma criação. Como que o ciclano é desse jeito? Justamente porque ele tem a jornada dele. Ele tem a caminhada dele. E isso transparece no mapa numerológico cabalista. Pode ser gêmeo, gente. Gêmeo é o mesmo mapa? Não é. É totalmente diferente. Alguns números podem ser iguais, mas ele é totalmente individual. O mapa numerológico cabalista, ele é totalmente individual e tu consegue compreender o que motiva aquela criança. O que ela trouxe ali de ferramentas dentro daquele baúzinho ali para estar auxiliando a ela chegar no destino dela. Ela tá no destino dela. Quais ferramentas que ela trouxe para quando chegar a missão de vida batendo a porta que vai chegar, quando chegar batendo a porta, ela sabe como lidar. É uma ferramenta, a espiritualidade está nos banhando de muitas ferramentas maravilhosas para a gente se autoconhecer, porque esse véu da invisibilidade, esse véu que está, né? Eu sei de algumas vidas minhas, mas todas não. Não. Eu sei de algumas vidas justamente para mim estar fazendo esse trabalho aqui agora. Já fui cigana, já fui a mulher das ervas, ainda sou, né? Mas entende? Foram muitos resgates. Muitos resgates. Para que tá aqui hoje? E o meu mapa é só uma prova de tudo que eu já passei. Um destino 9, com uma motivação 9. Pode passar o que for. Eu vou pegar aquilo e vou transformar. Eu vou transformar aquilo. Em primeiro lugar, tá? O que isso vai me... O que aconteceu? Então, o que eu posso tirar de bom? Vale a pena ficar assim, assado? Não, então não adianta. Pensamento lá na frente. Eu nasci num dia 8, vim materializar isso aqui agora, para estar auxiliando as pessoas. Não é por nada que eu cheguei até aqui, depois de muitos anos, trabalhando o dia inteiro, indo para a faculdade. Não sobrava nada, tá? Acho que eu ia para a faculdade, eu não comia na faculdade. Eu voltava para casa para jantar, minha mãe me deixava um pratinho de comida, eu voltava para casa e comia o que tinha e era isso. Eu sou de 33 anos já, gente. A faculdade, qualquer uma, era extremamente cara. Gente, como que eu ia pensar em estudar numa federal? Como é que eu ia me bancar, gente? Isso é meio não tinha como. Não tinha como. Como é que eu ia morar fora? Como é que... Eu tava na sobrevivência ali. Então, a gente olhar para trás e respeitar a nossa jornada e compreender, ia
Depois eu ter estudado administração, ter feito, né, algumas especializações, depois práticas integrativas e complementares. Depois eu fiz o curso de... Nossa, foram tantos cursos, tantas especializações. A Zakabala, a numerologia cabalista é uma ferramenta impressionante. Simples, ao mesmo tempo complexa, só que é de fácil compreensão. Tu consegue pegar teu mapa, tu... Ah, tá. Oh! É rápido, é dinâmico. Ali tu tem teus números favoráveis, os dias que tu vai tomar decisões ali assertivas. É mágico, gente. Imagina ter essa ferramenta tão impressionante em mãos. Como eu falei, sabia que serzinho que tu trouxe pra Terra, né? Que tu foi deu essa vida linda. Que ser que tá ali, tudo que ele tá trazendo, todos os desafios que ele vai passar, as lições kármicas, as tendências ocultas dessa criança. Muitas vezes eu vejo alguns pais, mas ele é tão egoísta, mas ele é tão... Tu sabe, isso se chama tendência oculta. É aquilo que ele tem muito dentro dele. Tu sabe pra tentar ajudar ele? Como eu falei, como eu mencionei antes, o mapa é individual. Somos seres únicos. E estamos aqui para fazer diferença. Para estar realizando a nossa missão, nosso destino, para estar fazendo nossos resgates e seguir. É para isso. Então, o mapa numerológico cabalístico infantil é para te orientar, você, papai e mamãe, te orientar. Para que lado que vai essa criança? O que motiva ela? Por que ela é daquela maneira? É uma baita ferramenta. E depois, quando eles fizerem 15 anos, aí sim, aí ele faz o mapa numerológico cabalista de adulto. Mas isso, se ele quiser, né, saber do caminho de alma completo dele e o que ele quer para a vida dele. No momento, a partir dos 15 anos, não que tem que ser com 15 anos. Se não tiver esse despertar, não se faz. Tem que ter esse despertar. Porque o mapa numerológico cabalístico infantil, esse, que é o infantil, vai até uma parte. Vai até uma parte. Depois daquela etapa, cabe àquele ser saber. E é assim. Porque a gente tem que saber que tem o livre-arbítrio, que foi a gente que fez o nosso cronograma de vida, e saber que esse cronograma, imagina, gente, olha só o poder disso, sabe? Tu saber o cronograma de vida que tu tem, o teu caminho de alma, a tua jornada. Olha que poderoso que é isso. Que impressionante que é. Entender os teus resgates, entender os resgates dessa criança. E isso pode ser feito. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pra gente agendar um minutinho pra conversar, pra tu entender sobre o mapa numerológico, cabalístico, e como que tu pode estar auxiliando teu filho com esse mapa. Arro.